Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e hoje nós falaremos sobre o balanço patrimonial do Bahia. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha na nossa vinheta. Pessoal, eu vou colocar um pedacinho do hino do Bahia. Daqui a pouco nós voltamos com os números. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão, vamos Serás o vencedor, vamos conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia, Bahia. Antes de falar propriamente dos números do Bahia, eu quero falar que eu fiz já 12 vídeos sobre os balanços de times da Série A. O Bahia é o 13º vídeo que eu estou gravando. Faltam poucos para acabar a série e depois eu farei vídeos comparando os números de cada um dos times, ok? Então agora é a vez do Bahia. Aqui nós temos o balanço patrimonial do Bahia. Nós veremos em detalhes. O balanço ele mostra uma situação estática de um momento, neste caso a data base 31 de dezembro de 2024. Os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os ativos contêm bens e direitos. O total geral de ativos circulante do Bahia, 297 milhões e 200 mil reais. Do ativo não circulante, 1 bilhão 21 milhões 500 mil reais. E esses ativos, quando nós analisamos para conhecer a proporção de cada item em relação ao total geral de ativos, nós chamamos de análise vertical, e o maior ativo do Bahia é o intangível, com 50,84%. Em segundo lugar, contas a receber de longo prazo, com 21,51%, e em terceiro lugar, contas a receber do circulante, com 11,56%. Nessa visão com um gráfico de pizza fica mais fácil conhecermos as grandezas dos números dos ativos. O intangível é maior do que 50% dos ativos do Bahia. Daqui a pouco nós explicaremos em detalhes o que compõe esse intangível. Contas a receber longo prazo, a segunda maior, e a terceira maior, contas a receber do curto prazo. Nos passivos, nós temos as obrigações, também conhecidas como dívidas, e no passivo circulante, 261 milhões 696 mil reais no ano de 2024. Os circulantes são dívidas de curto prazo. No não circulante, que são dívidas de longo prazo, 1 bilhão 152 milhões 852 mil, sendo a maior dívida de longo prazo com partes relacionadas 679 milhões 901 mil reais. A análise vertical dos passivos do Bahia mostra assim claramente que a maior dívida do Bahia é com partes relacionadas 48,06%, o que dá 679 milhões 901 mil reais. Partes relacionadas são empresas, donos, participações do grupo de pessoas ligadas ao grupo do Bahia que são credores. Então o Bahia deve dinheiro, entre aspas, aí para os seus donos. O segundo maior passivo, receitas a apropriar. Então o Bahia já recebeu valores de datas futuras, como por exemplo 2026, 2027, e esse dinheiro, mês a mês, conforme o tempo for passando, vai sendo levado para receitas, debitando esse passivo receita a apropriar e creditando a receita específica. E o gráfico de pizza deixa isso bem claro, né? Quase a metade de todo o passivo do Bahia é com as partes relacionadas. Nós veremos detalhes de quem são daqui a pouquinho. Receita a apropriar, segunda maior parcela,
Isso no longo prazo, e no curto prazo, receita a apropriar também. Já o patrimônio líquido do Bahia, ele ficou em 2024 negativo de 95.848.000 reais, provocado por prejuízos acumulados, essa parte em vermelha no gráfico. Então, o Bahia, ao longo dos seus anos, tem dado prejuízos, e esses prejuízos vão consumindo capital. Já consumiu totalmente os 216 milhões, por isso ficou negativo. Aqui está a demonstração de resultado do exercício, onde aparecem as receitas e as despesas e custos do Bahia. E no ano de 2024, o Bahia teve um prejuízo muito grande, 246.545.000. Vocês podem ver aqui na parte de cima, as receitas de 273 milhões são muito menores do que os custos da atividade esportiva. Então já parte do resultado operacional bruto com prejuízo. Depois acrescenta outras despesas, pronto, aí dá no que dá, né? Um prejuízo em apenas um ano de 246.545.000. Uma situação complicada a do Bahia. Detalhamento das contas a receber. Nós temos aí 436.156.000, sendo que a maior delas, direitos de transmissão, 228.288.000, e a segunda maior, patrocínios, royalties e licenças, 173.890.000. O ativo imobilizado do Bahia totaliza, ao final de 2024, 54.713.000 reais. É um ativo imobilizado pequeno, comparado a de outros clubes. No intangível, que em 2024 tem 670.424.000, a maior parcela é a mais-valia de 373.466.000 reais. Basicamente, o que se pode dizer dela é que não dá para transformar em dinheiro. E o segundo maior intangível, atletas contratados. É o valor dos direitos dos atletas que o Bahia comprou. 180.354.000. A mais-valia que nós mostramos naquela tabela, a operação de integralização de capital realizada pela associação no Bahia SAF, o Bahia virou uma empresa, então uma sociedade por ações do futebol, resultou numa mais-valia de 373.466.000 reais, por meio de aporte do acervo líquido da atividade de futebol, imóveis e patrimônio em geral. É como se a empresa que comprou o Bahia tivesse pago um valor maior do que o que havia no seu balanço, é como se fosse um ágio, e aqui chamada de mais-valia. Transações com partes relacionadas. Lembra que eu mostrei que a maior dívida do Bahia é com gente de dentro do Bahia? E quem é o maior credor do Bahia? City Futebol Group Brasil, 556 milhões. E City Futebol Group Matriz, 123 milhões. Então, o Bahia, ele deve esse dinheiro para os seus donos. Complicado isso, né? Fornecedores. O Bahia, em 2024, devia 60.765.000, sendo o maior valor, isso no não circulante, no circulante mais 77.391.000, e o maior valor é clubes e intermediações. Basicamente, a 135 milhões, a compra de direitos de jogadores. Os acionistas do Bahia atuais, aqui no quadro de baixo, Liga Futebol tem, desculpa, no quadro de cima, a parte de baixo é uma possível alienação, que passaria a ter a seguinte condição. Mas a situação em 2024 era City Futebol Group Brasil, com 90% do capital do Bahia, Esporte Clube Bahia, a associação, que era o time original, né, o clube original, com 10%. E o que se pretende é que a Liga Futebol tenha 34,69% e o Esporte Clube Bahia tenha
65%, mas isso até o final da publicação não havia sido fechado. Pode ser que em 2025 tenha acontecido. Vocês podem pesquisar. Receitas a apropriar pelo Bahia. Então, são valores que o Bahia já recebeu de licenciamentos, direitos individuais, patrocínios, luvas, direitos de transmissão, maior deles, 290 milhões. Então, Bahia tinha a apropriar 472 milhões 990 mil. Então, são receitas recebidas antecipadamente. Então, é um dinheiro que, em tese, o Bahia não tem obrigação de devolver para quem lhe pagou, tá? A não ser que não cumpra a sua parte nas transações. Os riscos provisionados, então, são para possíveis perdas em processos trabalhistas e civis, total de 42 milhões. Receita líquida das atividades, 298 milhões 275 mil, sendo o maior valor receita de transmissão 112 milhões. Segundo maior valor, receita de sócios e bilheterias 83 milhões e 57 milhões de receita de patrocínios, publicidade e marketing. Custo das atividades, lembra que eu comentei que a receita gerada pelo Bahia não é suficiente para cobrir seus custos e despesas. Então os custos foram de 445 milhões, sendo a maior fatia custos com pessoal, encargos e benefícios, basicamente salário dos jogadores e comissão técnica, 293 milhões. Do pessoal administrativo, um número muito menor, total 37 milhões 410 mil. Despesas de serviços, 17 milhões, sendo a maior delas de consultoria e auditoria e a segunda maior de informática. Outras receitas e despesas, nós temos aí 13 milhões 430 mil negativos, né? Ok? E resultado financeiro, total de receitas financeiras 4 milhões 336 mil e despesas financeiras, é o primeiro clube que eu vejo que a parte financeira deu positiva, tá? As receitas 4.336 superiores a 996. Total líquido positivo 3 milhões 340 mil. É o primeiro clube que eu vejo nesta situação positiva. Mais algumas informações sobre os ativos financeiros: 570 milhões, os passivos financeiros 818 milhões. Então, os passivos financeiros do clube são superiores aos seus ativos financeiros. Isso não é uma situação boa, não, tá? Pessoal, era isso que eu queria comentar a respeito dos números do Bahia, e vamos escutar mais um pouquinho do hino do Bahia. Ok? Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão, vamos, serás o vencedor, vamos conquistar mais um tento. Bahia, Bahia, Bahia. Obrigado pelas visualizações dos vídeos desse canal. Abraços!